Olha só. Conseguem ver? Ó. Gente, vocês já viram um coelho no seu quintal? Olha só. Ih, correu. Vamos correr atrás dele? Ih, vem cá, coelho. Volta aqui. Fala, juniores, Prof. Rodrigo aqui e a gente está começando um projeto super legal. Como vocês sabem, no Connect a gente tem a nossa caixa verde lendária de perguntas e a partir de agora essas perguntas vão ser respondidas aqui no YouTube. A gente vai estar fazendo vídeos para responder as suas perguntas e a gente quer aproveitar essa oportunidade de estar vendo o que a palavra de Deus diz sobre essas perguntas. Então, se você tem alguma pergunta, deixa na caixa das perguntas, aquela caixa verde que sempre fica na sala, e a gente vai estar respondendo aqui. Pode ser o próximo vídeo, quem sabe seja a sua pergunta. A pergunta de hoje é a seguinte: por que Deus criou o diabo sabendo o que ele faria futuramente? Essa é uma pergunta muito boa, porque ela reconhece que Deus sabe do que vai acontecer no futuro. E a Bíblia nos mostra isso em várias passagens. Por exemplo, em Isaías 46:10, inclusive, ela mostra por que Deus sabe o futuro. Fala assim: desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revela as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Você percebeu? A Bíblia diz que Deus sabe o futuro, porque Deus é que decide o futuro. Deus está no controle do mundo, a vontade dele vai acontecer. E por isso que Deus pode, com convicção, nos dizer o que vai acontecer. Só que isso cria um problema pra gente, porque se Deus está no controle de tudo, então por que existe o diabo? Primeiro de tudo, a gente precisa reconhecer que o diabo existe. A Bíblia fala sobre ele em várias passagens, inclusive o próprio Jesus fala sobre Satanás, que ele viu Satanás caindo como relâmpago do céu. Pedro fala que o diabo é o nosso adversário. E João vai falar que o motivo que Jesus veio foi justamente para destruir as obras do diabo. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia não nos dá muitas informações sobre a origem do diabo. Lá em Gênesis 3, ela já assume que ele existe quando ele tenta Adão e Eva, mas a melhor descrição que a gente tem sobre a origem do diabo tá, acredite ou não, em Ezequiel 28. Ezequiel 28 é um capítulo bizarro, porque ele começa falando sobre o rei de uma cidade chamada Tiro. Era uma grande cidade da época antiga, e Deus é contra aquele rei, ele está pronunciando julgamento sobre aquele rei de Tiro. Mas aí a coisa começa a ficar estranha, porque Deus começa a falar com o rei de Tiro, mas aquilo que ele fala é impossível que um ser humano tenha feito. Por exemplo, no versículo 13, Deus fala: você estava no Éden, no jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas. Que ser humano que estaria no Éden, além de Adão e Eva, e se cobria de pedras preciosas? Parece que Deus fala como se fosse para o rei de Tiro, mas tem alguém por trás do rei de Tiro para quem Deus está se referindo. E aí chega o versículo 14, vamos ler junto. Você era um querubim da guarda, que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra. Eu o coloquei diante dos reis, para que o contemplem. Essa é uma mensagem direta de Deus para o diabo. Aqui a gente consegue ver um pouquinho do que aconteceu na origem do mundo. Deus criou o diabo como sendo um anjo, um querubim. E no versículo 15, inclusive, diz que ele era perfeito. Só que o que aconteceu? O diabo olhou para ele mesmo, viu o quão
belo ele era, o quão forte, o quão resplandecente, e ele se orgulhou. Por causa do orgulho dele, Deus expulsou ele do céu e agora o diabo é o príncipe desse mundo. Jesus mesmo reconheceu que o diabo está governando a terra, mas isso é temporário. O tempo dele é limitado e um dia Jesus vai vir para a terra e vai destronar o diabo. Por quê? A gente sabe que Deus está no controle de tudo, inclusive do diabo. Então qual que é a conclusão que a gente chega? A gente entendeu que, primeiro, Deus ele criou tudo, inclusive o diabo, perfeito. Mas então o diabo olhou para ele mesmo, viu quão bonito ele era e se orgulhou. E esse orgulho é que tornou ele o inimigo de Deus e o nosso inimigo. Mas nós não precisamos ter medo do diabo. Por quê? Deus está no controle de tudo, inclusive do diabo. Então, nenhum mal vai vir contra a gente que Deus não permitir. E Deus nos ama e sabe o que é melhor pra gente. Então, Ele vai usar tudo, inclusive o diabo, pro seu bem. Isso é incrível, galera. Esse é o Deus a quem servimos. Um Deus forte, um Deus bom, um Deus sábio. Talvez a gente não entenda tudo, por que Deus fez as coisas da forma que fez. Mas nós podemos confiar que Ele sabe o que está fazendo. E afinal de contas, nós sabemos o final da história. Lá em Apocalipse 12 diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Galera, que a gente seja esse povo que não teme diante do mal, que se levanta na escuridão como uma luz de Cristo nesse mundo até que Ele venha. Essa foi a nossa pergunta de hoje. Se você tem mais alguma dúvida sobre esse assunto, você pode escrever aqui nos comentários, mas eu te encorajo a ir para sua Bíblia, pergunta para Deus, o Espírito Santo quer te ensinar. E eu quero terminar esse tempo com uma oração. Então, você pode orar junto comigo. Deus, muito obrigado pela sua palavra que nos dá entendimento sobre a realidade, nos ajuda a acreditar de verdade naquilo que o Senhor diz e nos ajuda a sermos destemidos diante do mal, que a gente possa ser pessoas de posicionamento, juniores posicionados e professores também, para que a gente possa trazer a sua luz para o mundo. Nos usa, Pai, nós te amamos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Valeu e até a próxima.